se o áudio está chegando bem aí. Agora sim, bispo. Muito bem. Então, bom dia a todos do Brasil, no mundo inteiro. Um feliz Natal. Né? Espero que tenha sido para todos e com certeza acredito que foi. E agora eu quero trazer para vocês uma mensagem daquilo que Deus tem falado conosco ao longo desses dias. A Bíblia fala que nós temos que estar na presença de Deus. Aliás, foi essa a orientação que Deus ele deu para Abraão. Ele disse: Abraão, anda na minha presença, Gênesis 17, e seja perfeito. Ou seja, e as coisas vão caminhar. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre algo que vem destruindo a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional de muitas pessoas, mas destruindo de fato e de verdade. As pessoas têm adoecido de forma vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, diz o texto. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitas. Aliás, sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos
vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, preste muita atenção nisso aqui. Há muitas pessoas, como eu disse a princípio, inicialmente, que estão sofrendo e adoecendo fisicamente, adoecendo de forma grave, emocionalmente, adoecendo espiritualmente, adoecendo em várias áreas internas e externas da sua vida. E eu estou falando de pessoas em geral. Eu estou falando de pessoas tanto no âmbito de altar, como pastores, como bispos, como autoridades que pregam a palavra, como também falo de pessoas que vivem suas vidas normais, homens que sentam num banco, numa cadeira de uma igreja, mulheres, e vivem a fé em Cristo, além daqueles que vivem uma vida secular. O que eu quero dizer é onde o Espírito Santo ele quer chegar. É que a ansiedade ela tem tomado conta do coração e da vida de muita gente. Pessoas que querem ser de Deus, pessoas que dizem que acreditam em Deus e na sua palavra, pessoas que vivem a fé, mas também vivem a ansiedade, a preocupação exagerada com o dia a dia, com as situações, com os problemas que não vão deixar de surgir. E essa ansiedade tipo, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos sendo de Deus como se não tivéssemos Deus. Será que Deus ele não tem o controle de tudo? Será que Deus ele não sabe de todas as coisas? Às vezes a pessoa se preocupa porque perdeu alguma coisa que ela não queria perder. Ou às vezes a pessoa ela se preocupa de uma forma tão grande porque ela não conseguiu fazer o que ela queria fazer. Porque ela não conseguiu chegar no dia que ela queria chegar. Você vê pessoas perdendo completamente o juízo, porque às vezes perdeu um voo. Ela foi para o aeroporto, foi para uma rodoviária e calhou dela perder aquele voo. E ela simplesmente quase que se mata. Fica angustiada, revoltada. Eu não podia ter perdido esse voo. Deus, por que o Senhor deixou eu perder esse voo? Pessoas que às vezes têm um negócio que ela fez e o negócio não saiu como ela queria que saísse. Não aconteceu do jeito que ela tinha planejado. E isso é um perigo. Porque nós vamos viver como se nunca tivéssemos Deus. Você vê que a pessoa sem Deus, ela vive todas essas aflições à flor da pele. E o pior é que após um sentimento desse, a pessoa ela pode cometer o grande erro de culpar a Deus. Esse é o pior. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Inclusive até um assunto, um certo tanto, que ele circula em forma de tabu nos dias de hoje, não nos dias de hoje, mas já há muito tempo, quando se fala acerca da morte. Então muitas pessoas já nem falam tanto, mas isso é um fato. Quantas pessoas agem
de forma revoltante ou revoltada após a perda de alguém, de um ente querido, de uma pessoa querida. Ele não podia ter morrido porque Deus deixou ele morrer. São muitas vezes frases que acabam sendo perigosas para nós. O dia de amanhã nem chegou e você já está sofrendo pelo dia de amanhã. Ai, meu Deus, e amanhã? E amanhã? Como é que vai ser? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter preocupações comuns, normais, dado aos nossos deveres, dado às nossas obrigações. Mas nós não podemos também ir além. Você vai até onde você pode ir. E depois daí, Bispo Luciano, é Deus que vai por nós. O texto não disse: eu tenho cuidado de vocês. Pare para pensar, meu irmão querido e minha irmã. Se Deus não tivesse te ajudado, com todos os seus trancos e barrancos, você não teria chegado até aqui. Nenhum de nós teríamos chegado até aqui. Então, às vezes, ficamos reclamando porque não deu certo uma coisa que a gente queria tanto que desse certo. Ficamos murmurando ou entristecidos, e muitos chegam ao ponto do estado de uma amizade que você achava que deveria ser para sempre e em algum momento ela teve que acabar. Queridos, existem coisas que você não vai entender agora, que eu não vou entender agora, que nós não vamos entender agora. Existem coisas que acontecem hoje e nós só vamos entender lá na frente, quando Deus achar que é o tempo, que é o momento. O meu dever e o seu é sermos frios ao ponto de podermos dizer para nós mesmos: se Deus não cuidar, não somos nós que vamos cuidar mais do que Ele. Se Deus não fizer, não somos nós que vamos fazer mais do que Ele. Se não aconteceu, não é que eu estou incentivando você a entrar num estado de conformismo. Não há nada a ver. O que eu quero é que você amadureça, porque senão você vai acabar se matando cheias de insatisfações, achando que tudo tem que dar certo no teu tempo, na tua hora, do teu jeito. E não é assim, queridos. Às vezes tem livramento que você não sabe que é livramento. Às vezes tem escape que você não sabe que é escape. Eu me lembro muito bem da história de uma mulher. Isso é real, isso é verídico. Onde ela pediu, numa altura, uma amiga dela pediu um dinheiro emprestado a ela. Escute bem essa história, eu já contei ela em algum momento, mas talvez você não tenha ouvido. Ela pediu um dinheiro emprestado, uma amiga pediu um dinheiro emprestado a ela. E ela prontamente foi lá e emprestou esse dinheiro para esta amiga. E a amiga disse: olha, daqui a 2 dias eu te devolvo. E tudo bem. E passou o primeiro dia, e o segundo. E esse dinheiro não veio. Essa irmã que tinha emprestado o valor ficou muito revoltada, ficou muito aflita e falou muitas coisas. Aquela irmã, me pediu dinheiro, não me pagou, ela é uma caloteira, olha, eu nunca mais empresto dinheiro para ninguém, tá vendo aí, Deus? Tá vendo, eu fui ajudar e olha só o que aconteceu comigo. Quantas pessoas fazem isso, né? E ela reclamou por muito tempo.
tive um problema, a outra irmã, eu não estou conseguindo pagar. E o tempo foi passando, esse dinheiro nada de chegar. Nada de chegar. E aí, queridos, o que acontece? Passou-se um ano. A mulher não tinha recebido o dinheiro que ela emprestou. Revoltada, escute, pensou até em sair da igreja. Como é que pode? Ó Deus, olha só, a ansiedade, o que causa. E ela começou a dizer: ah, Deus, como é que pode uma coisa dessas? Essa irmã que deveria ter pago o dinheiro, não pagou. Quer saber de uma coisa? Esses irmãos é tudo um bando de hipócritas. E aí, ela já julgou a irmã, julgou os outros irmãos. Ela começou a entrar numa onda de colocar todo mundo dentro de um cesto, de julgar a todo mundo, inclusive de culpar a Deus. Como é que o Senhor permite isso, meu Deus? Como é que pode? E agora eu faço até um alerta, cuidado, porque a falta de tolerância com o erro dos outros pode tornar você um julgador, uma julgadora. E a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Cuidado. E ela começou a disparar durante esse tempo inteiro. Se afastou daquela igreja, saiu, quis ir para outra igreja, olha só. Porém, essa pessoa tinha um filho. E esse filho se envolveu com as drogas. Escute bem a história. Esse filho se envolveu com as drogas a ponto de começar a vendia as coisas de dentro de casa para poder comprar as drogas lá na biqueira, na boca de fumo, como você quiser chamar. Essa mãe estava desesperada e ela, num dado momento, falou: meu Deus, o que eu vou fazer para tirar esse menino disso? Só que a situação ela ficou pior. O que aconteceu? Aquele menino fez uma dívida com os traficantes de drogas. E os traficantes juraram ele de morte. Isso já tinha se passado mais de 1 ano e meio do dinheiro que ela emprestou a uma determinada irmã que não tinha pago ainda. Muito bem. Os traficantes foram até a casa dela e disse a ela: para pagar a dívida do seu filho, ele paga, eu não sei o que vai fazer. Não sei. Mas, se isso não acontecer, nós vamos matar o seu filho. Aquela mulher entrou num desespero, porque ela não tinha o dinheiro para pagar a dívida do filho. E ela estava desesperada. Imagine uma mãe tendo seu filho jurado de morte. Você deve imaginar, você que é mãe, você que é pai. Conclusão. Passou o primeiro dia da promessa dos bandidos de matá-lo. E ela pedindo a todo mundo dinheiro. Ninguém estendia a mão para ajudá-la. Até que, no final do dia, por volta das 22 horas, alguém bate palma no portão daquela mulher. Ela pensou: deve ser os bandidos. Mas quando ela olhou pela janela, ela viu que era aquela irmã. Lembra dela? Aquela que tinha há mais de 1 ano e meio atrás pedido dinheiro emprestado. Ele prometeu de pagar em 2 dias e não conseguiu. Pois é. Essa
essa irmã, às 10 da noite, um dia antes de vencer a promessa, o juramento dos bandidos, ela batia na porta dessa irmã. E essa irmã, olhando da janela, viu, falou: meu Deus, o que ela está fazendo aqui uma hora dessa? E foi lá atendê-la. Ela disse: minha irmã, eu queria, desculpa o horário, mas eu queria te pedir desculpas, porque há 1 ano e meio, mais um pouco, você tinha me emprestado um valor. E eu prometi te pagar em 2 dias. Mas infelizmente, daquele dia em diante, aconteceram tantas coisas na minha vida, eu não consegui te pagar, minha irmã. Mas essa dívida, essa obrigação minha para com você, nunca saiu do meu coração. E agora, no primeiro momento que o valor correspondente à dívida chegou nas minhas mãos, após esse 1 ano e meio, eu não pensei 2 vezes. Eu vim pagar você. E o valor que ela tinha que pagar era exatamente o valor que o filho dela devia na tal da boca de fundo. E sabe o que aconteceu? Ela recebeu, pagou os bandidos e o filho dela. Se essa mulher tivesse recebido aquele dinheiro que ela reclamou, que ela xingou, que ela saiu da igreja, que ela condenou todo mundo, que ela julgou todo mundo, que ela disse que Deus não era mais com ela, que ela disse que crente era toda a mesma coisa, e ela defamou aquela irmã, e ela criou um inferno por conta daquele dinheiro que ela não tinha recebido. Se ela tivesse recebido, eu garanto a você que essa história não estava sendo contada dessa forma. Deus já sabia que depois de 1 ano e meio, esse problema ia acontecer na casa dela. Ou será que Deus não sabia? Será que Deus já sabia que o filho dela, depois de 1 ano e meio, se envolveria com drogas, teria uma dívida dentro de uma boca de fumo e seria então jurado de morte? É lógico que Deus sabia. Será que Deus também já sabia que quando isso acontecesse, ela não ia ter dinheiro? E ninguém emprestaria a ela? Então, será que Deus não sabia que acontecendo isso, o filho dela acabaria sendo morto? E ela perderia o filho? Será que Deus já sabia de tudo isso? Lógico que Deus sabia, queridos. Lógico que Deus sabia. Ela é que não sabia. Eu e você é que não sabíamos. Ou seja, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas Deus sabe. Ele disse: eu guardo você, embora às vezes não pareça, mais do que os animais. Eu guardo você mais do que qualquer espécie criada por mim. Você é a primícia da criação de Deus. Nós somos. Então, Deus ele já tinha dito: olha, eu não vou permitir que ela pague agora, porque esse valor daqui a 1 ano e meio vai salvar a vida do filho dela. Tem coisas que Deus não permite. Às vezes a gente se alegra dizendo: é isso, é agora, vai ser desse jeito. E a gente, do nosso jeito, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de ver, tão raso, tão curto, que a visão do homem é muito curta. A nossa visão, ela só vai até ali, gente. Nós não enxergamos nem depois da parede. E às vezes a gente fica tão assim: por que eu estou aqui passando por isso? Por que eu estou aqui vivendo isso? Olha só, e às vezes cometemos o erro de olhar para a vida do outro. Ah lá, fulano está melhor, fulano está vivendo que eu não estou.
E às vezes você se desespera porque fica ouvindo o que os outros falam. E olha só o que aconteceu com Jó. Os amigos julgavam: Jó, para você estar assim, é porque você deve estar em pecado. Jó, isso não estaria acontecendo se Deus fosse contigo. Tem alguma coisa errada. Fulanos estão melhores do que você. Eu mesmo estou melhor do que você. Então, as pessoas falavam. Mas nenhum deles sabiam o que Deus tinha lá na frente para Jó. Oh, minha irmã e meu irmão, você não sabe o que Deus tem lá na frente para você. Nós não sabemos o que Deus tem lá na frente para nós. E aí cometemos erros presentes de chorar, de querer: eu vou sair da igreja, não é possível, eu não quero mais saber dessa fé. Eu não faço, fulano, e você julga pessoas, e você se como é que se diz? Você mete os pés pelas mãos. Jó permaneceu firme e fiel. E disse: amém. Uma hora isso vai passar. E passou. E o Jó teve tudo em dobro. E os amigos falaram o quê? Hein? E se Jó tivesse desistido da fé? E se Jó tivesse acatado o conselho da sua mulher, que disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre? Cuidado com os conselhos que você recebe nos momentos mais difíceis. Cuidado com as vozes que você ouve de pessoas nos momentos mais difíceis. Às vezes essas coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Mas eu faço uma pergunta: qual é o melhor jeito? É o seu ou é o de Deus? E se aquela mulher tivesse recebido aquele dinheiro há 1 ano e meio atrás? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a minha reflexão de Natal e de aproximação do fim de ano. Às vezes você diz assim: eu vou comprar isso. Você está com aquilo no coração e de repente tudo dá errado. Aí você não pode, estar amarrado, isso é o diabo. E às vezes Deus diz: eu estou só te dando um livramento. Mas quantas vezes a tua ansiedade faz você passar por cima do que Deus está querendo te livrar? E você insiste naquilo porque está preocupado com o que você quer, ou então preocupado com o que os outros vão dizer. E mais tarde, você acaba não podendo ser livre, ou Deus podendo livrar você, porque Deus tentou, mas você não conseguiu ouvi-lo. Um avião que se perdeu era porque não era para na hora de você chegar lá naquela hora. Era para chegar depois por algum motivo. Queridos, não deixe a ansiedade matar você. Confie em Deus. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi naquele lugar, será em outro. Não foi desse jeito, será de outro jeito. Mas da maneira de Deus. Imagine você vendo José. José teve um sonho maravilhoso. Ficou feliz. E disse: agora vai. Contou o sonho dele para todo mundo. E disse: agora vai. E ficou muito feliz com
e glorioso de Deus. E mais tarde, aqueles que julgaram um momento difícil, ou que se atreveram a tecer suas declarações de julgamento, podem ser envergonhados. Calma, minha irmã. Calma, meu irmão. Não fique reclamando porque não aconteceu do jeito que você queria. Deus está no controle da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Descansa e diga: paciência. Não tenho, não consegui, não vai ser agora, não foi do jeito que eu pensei, mas vamos resolver. Deus proverá. Acredito que deva ser esse o seu raciocínio, o seu pensamento. Esta palavra Deus me deu e eu estou entregando para você. Pois não? A irmã aqui, aí da Maria, está dizendo aqui, ó, verdade. Bispo Luciano, há anos atrás eu perdi uma carona de São Paulo para BH. Fiquei muito chateado. O senhor que ia me dar carona bateu o carro, entrou debaixo de uma carreta, a esposa dele morreu no local. E ela continua dizendo aqui, ele e o filho foi para o hospital. Aí eu entendi o agir e o cuidado de Deus comigo, agradeci e pedi perdão para o meu Deus, e eu vi o agir de Deus em meu favor. Obrigado, papai. Muito bem. Aí um testemunho de que nós estamos aqui falando da parte de Deus para a sua vida. Poderia então aquela morte ter sido a ida? Poderia. Eu posso arriscar dizer que seria a ida. Mas Deus, Ele não permitiu. Talvez, eu não sei se a Ida talvez não comentou, mas vou arriscar dizer, ela pode ter dito: que droga, perdi a minha carona. Poxa Deus, por quê? Essa hora já era para eu estar no tal lugar, já era para eu ter chegado. Aí ela talvez possa ter culpado alguém, a culpa foi sua. Se você não tivesse me atrasado, eu não teria perdido a carona. Quantas vezes, gente, nós agimos assim? Culpando os outros por causa de coisas que deram errado e falando pelos cotovelos. Gente, eu me lembro que o povo, quando saiu do Egito, Deus decidiu levá-los a Canaã pelo deserto. E sabe por quê? Porque Deus, ele disse assim: esse povo não sabe lutar. Esse povo não sabe guerrear. Eles foram escravos durante tantos anos. Eles se rendem com facilidade. Eles estão acostumados a servir os outros, a ser escravos dos outros. Então, se eu levar esse povo por outro caminho, eles vão se deparar com outros povos que com certeza vão atacá-los, vão vencê-los, e eles só vão deixar de ser escravo de Faraó para ser escravo de outros povos. Então, vamos levá-los pelo deserto, porque o nome já diz, lá é deserto. As lutas que eles vão ter são com eles mesmos e não contra outros. Sabe qual é o problema? Às vezes Deus está dando determinados livramentos, às vezes Deus está dando tempo para outras coisas acontecerem, mas você não aprendeu a vencer. Teu problema não é lutar com os outros, porque os outros seria até pior. O teu problema está sendo lutar contra você mesmo. Eles não souberam lutar contra eles mesmos no deserto, contra a vontade deles. Eles não souberam lutar contra o ego deles. Eles não souberam lutar contra a indisposição deles. Eles não souberam lutar contra aquilo que eles sentiam. E sabe o que aconteceu? Eles não perderam para ninguém. Eles perderam para eles mesmos. Cuidado, para você não perder para você mesmo por causa do seu ego, por causa da sua fraqueza, por causa da sua preguiça, por causa da sua vaidade, por causa, sabe, dos teus sentimentos nocivos. Cuidado. Amanhã você vai dizer: foi o diabo. Não. Foi fulano, cicrano. Não.
Você perdeu para você mesmo. Eles perderam para eles mesmos no deserto. Não souberam lidar com as situações que vinham permitidas por Deus para amadurecê-los, para prepará-los. E muitas vezes Deus está permitindo coisas que não é castigo, que não é sofrimento, nem abandono. É preparo. É Deus te preparando para que quando chegar o momento do cumprimento da promessa, você esteja pronto para lidar, para administrar e para tirar proveito daquilo. Bom, a palavra está dada. E, inclusive, eu peço que depois a produção separe esta palavra, coloque ela ao decorrer do dia e me mande essa palavra aberta, por favor. Queridos, também quero informar que teremos o nosso culto domingo agora, aqui na nossa sede do Brás. Eu vou estar no Brás às 6 da manhã, com a unção do abraço, a entrega das águas, e começando o nosso culto às 8. Em seguida, estarei às 10 horas em ponto, num propósito muito poderoso em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na nossa sede de Santo Amaro. E depois, às 3 da tarde, em Campinas, numa grandiosa concentração, nos preparando para a grande Santa Ceia, nos preparando exatamente para a grande vigília, que será no dia 31, e informando que não será no Templo Novo. Nós estaremos fazendo ainda num templo que estamos, que é na Coronel Antônio Marcelo 295. Então a vigília será na igreja atual, Coronel Antônio Marcelo 295. Já não houve tempo hábil para fazermos o que queríamos fazer. Aí dizemos, poxa, como é que pode? Não. Isso já não faz mais parte do pensamento nem do comentário de o bispo Luciano. Eu só confio em Deus e sei que Deus ele está cuidando de nós. Se não foi lá, foi porque Deus não quis que fosse. Será então na nossa sede atual, tá bom? Será na Coronel Antônio Marcelo 295, com início às 22 horas, na nossa sede domingo, aliás, no dia 31 de dezembro, último dia do ano, e vai ser algo poderoso e maravilhoso. Então, nós vamos entregar o óleo da Santa Unção, quando for por volta de 00:01, no primeiro minuto do ano. Imagine, você receberá sobre a sua cabeça o óleo, e também um frasco deste óleo para levar para sua casa. Essa foi a ordem de Deus para Samuel. Vá até a casa de Jessé, leve consigo o óleo dentro de um chifre, e ali consagre o meu servo Davi. Unja-o, e assim será. Imagine, entrar o ano ungido. Que coisa poderosa. Espero você, sua casa, no dia 31, na Coronel Antônio Marcelo 295. Avise os outros irmãos. Olha, a vigília, ela vai ser na igreja atual, na Coronel Antônio Marcelo 295, tá? Gostaríamos que fosse lá, no outro imóvel, mas Deus definiu que será neste, e assim será. Deus abençoe, Bispo Carlos. O bispo